me digam se estão vendo a minha tela, que tem um cenário com várias pessoas, tá tudo certo? Sim, Perfeito. certo. Beleza, então. Nós vamos fazer a apresentação da nossa simulação, tá? E algumas condições que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que está assistindo sobre o funcionamento dela é que eu vou dar um play aqui no simulador, no Copel assim, e antes de tudo eu gostaria de deixar bem claro que dada a natureza da simulação, ela acaba sendo inviável da gente executar ela ao vivo aqui, tá? Ó, eu dei o play e como vocês podem ver pela velocidade de caminhada das pessoas, o nosso simulador, enfim, né, toda a estrutura aqui, ela não comporta tudo que está acontecendo aqui ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou aproveitar que a gente tem esses 15 minutinhos da simulação e eu vou executar aqui um vídeo, tá? Que a gente gravou sobre os experimentos que foram realizados aqui, mas para deixar bem claro e bem legal para todo mundo que está assistindo sobre o que envolveu as tomadas de decisão da gente, né? E depois de eu explicar o funcionamento por trás de todo o mecanismo, eu vou executar o vídeo onde realmente tem a simulação propriamente dita, tá? Então eu vou pausar aqui o simulador ao vivo, tá? Porque para nós ele não vai ser interessante. Eu vou até fechar aqui para não pesar muito na minha máquina, tá? Qualquer coisa a gente abre de novo aí. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou executar esse vídeo e enquanto que ele está passando aqui, tá? Eu vou explicar o que acontece. Primeiro, o nosso experimento ele se baseia em um robô garçom, tá? Ele é uma base móvel que vai executar entregas, simulando entregas de produtos nas mesas de um evento social. E enquanto isso, ele vai estar desviando de obstáculos, quaisquer que estiverem ali, inclusive, como vocês viram, pessoas caminhando pelo cenário. Mas o que a gente aproveitou, até porque é uma vantagem que a pandemia acabou dando aí, né? Que a gente pode voltar para a mesa de desenho e beleza, vamos aproveitar aqui e rever alguns conceitos básicos. No caso, a gente começou aqui pela navegação. Então, qual foi a pergunta que a gente fez? Dada a menor quantidade de informação possível que permita a existência de um robô autônomo, qual é a melhor forma da gente navegar por um cenário dinâmico? Ou seja, o nosso robô ele só tem a posição dele e a coordenada de destino, tá? Como vocês viram antes, a gente vai ver de novo aí depois, tem marcações no chão que elas simplesmente servem para indicar as coordenadas de entrega dos pedidos dele. Então ele vai sair da base dele, percorrer o corredor, interagir com o cenário e realizar as entregas. Só que para isso, isso é o vídeo que eu vou dar um play agora. A gente se questionou, ok, são 3 implementações de controlador fuzzy, tá? Que a gente está comparando aqui. E a gente gostaria de saber, ok, se o cenário é dinâmico, a gente não tem noção de que tipo de coisa a gente vai encontrar. Quais são as possíveis geometrias de obstáculos que ele vai ter ali, né? Então, olha só, foram construídos esses experimentos que, aliás, eles estão todos presentes no artigo que foi publicado ali no Lars, tá? Sobre esse experimento. Dado várias geometrias de obstáculos que o robô pode encontrar, como é que as 3 implementações fuzzy se comportam perto desses obstáculos? Então, vocês estão vendo aí várias combinações de diferentes obstáculos. Ó, por exemplo, aí a gente tem um corredor. E eu vou falar brevemente aqui, tá, sobre o que é cada implementação desses controladores. Vocês veem aí claramente que tem diferenças de oscilação, diferenças de velocidade, né? O controlador fuzzy número 1 ali em cima, ele é um controlador que está simplesmente levando em consideração o obstáculo mais próximo do robô. Ou seja, tem um sensor lidar ali em cima, né, que está realizando as medições. Inclusive agora nesse obstáculo que vocês estão vendo ele falha, ele não consegue ver que tem uma abertura. O que o controlador 1 faz? Ele vai observar qual é o obstáculo mais próximo no alcance do lidar e vai realizar um desvio para o sentido oposto. Simples assim. Ele é mais fácil de implementar e rápido, mas como vocês podem ver, às vezes ele falha, ele oscila bastante. E aí a gente foi para o controlador 2, que vocês estão vendo no canto superior direito, onde a gente decidiu, ok, vamos complicar um pouquinho o fuzzy e fazer aquela outra implementação clássica que é separar
o alcance do lidar em 3 regiões, né? A direita, frente e esquerda, para ver o que, que a gente muda nisso aí. Isso aí torna o controlador sensível a 3 obstáculos simultâneos, né? E aí a gente já tem um incremento na performance. A gente já vê que ele, em situações ali, ele vai saber identificar qual é o lado mais eficiente para realizar o desvio, né? Vocês veem ali que, inclusive, ele vai para lados diferentes, né? Dependendo da situação que ele está. E isso aí a gente já viu claramente que deu uma melhorada na performance do robô. Mas a novidade que a gente tentou ali era o fuzzy número 13 ali embaixo. A gente separou os dados do sensor em 5 regiões diferentes. Ou seja, você tem 2 regiões, direita e esquerda extrema, né, as bem mais afastadas às laterais, a direita e a esquerda um pouco mais centralizadas e a própria frente do robô, né? Isso aí traz vários problemas, por isso que não é uma implementação muito usual. Na verdade, o problema maior dela é que é uma implementação complicada. Você tem 5 variáveis de entrada e no nosso caso a gente tem um controlador fuzzy com 3 funções de pertinência para cada caso, né? Isso dá 243 regras que têm que ser configuradas à mão. Então, a complexidade dele faz com que normalmente não se use. Mas como vocês estão vendo pelos tempos que estão aparecendo ali na nossa tela, normalmente a implementação Fuzzy 3 ela acaba sendo mais rápida. Isso aí se dá porque isso justamente esse que vocês estão vendo agora é um momento que ele falha, né? Mas aí a gente já conhece essa situação que é quando ele entra num local fechado, né? A gente já sabe que ele não vai conseguir sair daí. O que eu quero dizer é, quando a gente implementa um controlador que é capaz de identificar os extremos laterais dele, diferente das laterais onde agora vem a interação com humanos, olha só, diferente das laterais onde que tem mais risco de colisão, a gente consegue fazer com que o controlador identifique melhor obstáculos que não tem tanto risco de colisão, né? E isso aí otimiza muito mais a trajetória dele. Então, o que que isso resultou foi em percursos muito mais rápidos, tá? Nenhum deles causa colisões de fato, mas o fato do fuzzy número 3 ser mais sensível aos obstáculos laterais faz com que todas as trajetórias dele sejam mais eficientes, mais rápidas, né? Então, a simulação que eu vou mostrar agora, né, que vai começar a partir de agora, é justamente avaliar, ok, em todos esses obstáculos, mas isso eu não sei qual. Vocês estão vendo o meu cursor? Só para saber se eu posso usar o cursor? Estamos sim. Beleza. Então, dado que a gente sabe que em obstáculos individuais e interações com humanos de diferentes formas, o fuzzy número 13 ele é mais rápido, ele consegue desviar de forma mais eficiente, como é que seria numa simulação de um evento mesmo? Então a gente bolou essa simulaçãozinha aqui, tá? O vídeo é enorme, tá? Tem várias combinações de mesas diferentes que a gente fez, mas hoje a gente vai usar essa primeira, tá? Que simula o robô que ele tá aqui em cima. Ele tem que sair por esse corredor e ele vai realizar entregas nas mesas número 1, número 6, número 3 e número 5, ou seja, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vai ser nessa ordem, e retornar até a base dele por esse outro corredor. Esses círculos verdes que vocês estão vendo no chão são os pontos de entrega, tá? Ou seja, por exemplo, nessa mesa aqui, ele vai realizar uma entrega no ponto de entrega que estiver mais próximo a ele. Enquanto isso, as pessoas estão aqui circulando pelo cenário e ele vai ter que interagir com todas elas. Eu vou dar play aqui na simulação e vocês vão assistir, na verdade, já digo que os 3 vão conseguir completar a tarefa, mas o interessante, o que é legal pra gente é a diferença de velocidade deles. Olha só, todos eles vocês estão vendo que eles estão interagindo com os obstáculos, realizando os desvios. E aí o que ficou curioso nesse experimento que a gente realizou é, beleza, um dos controladores realiza rotas mais rápidas, mas em um ambiente dinâmico dessa forma, o fato dele ser mais rápido pode causar, probabilisticamente, né? Pode causar com que ele tenha que interagir com os humanos de uma forma diferente, porque os humanos são iguais em todos os cenários. E talvez alguma interação faça com que ele se atrase mais em relação aos outros.
né, é um sistema totalmente caótico, a gente não tem como prever qual que é o resultado que vai ter aqui. Por isso que no artigo que foi publicado foram realizados diversos experimentos em várias combinações de mesas diferentes, né, para ver um comportamento médio. Como é que seria o comportamento médio desse cara aqui em um ambiente caótico como esse? Vocês estão vendo que já tem bastante diferença, né, na posição dos robôs ali, né? Cada um dos três já executou a tarefa em uma etapa diferente. E a gente chegou na conclusão, tá? Enquanto ele vai executando, já até dou o parecer final, que a gente vai implementar na nossa base móvel real a implementação Fuzzy 3, porque apesar dela dar todo esse trabalho a mais e ela ser bem mais exigente computacionalmente, ela performa melhor em praticamente todos os cenários. Vocês veem que o robô ele já está bem mais adiantado ali, o terceiro, né? Praticamente igual ao primeiro, mas vocês vão ver que ele chega lá bem antes. E como eu falei, né, depende da combinação que a gente está fazendo, depende da interação que ele vai ter, mas na média de todos os experimentos, a interação do Fuzzy 3 ele é bem mais rápida, bem mais eficiente. Tá? Então, a gente achou bem interessante compartilhar com vocês, né, aproveitar que a gente está fazendo essa simulação, né, então, além do fato da simulação de navegação estar acontecendo, mostrar para todo mundo aí como que está sendo feito essa melhoria, vamos dizer assim, no modo de navegação. A gente espera ter isso aqui como um pequeno bloquinho do nosso robô funcional, que eventualmente ele vai ter, é claro, o manipulador em cima, né? Aqui a gente só está simulando a navegação mesmo. Vai ter o manipulador, vai ter um sistema que possa fazer a manipulação de objetos ali, a coleta, né? A identificação do que é o que. Enfim, aí todos os desafios que a gente já está bem acostumado na robótica, né? Tá, então, vou encerrar a simulação aqui agora, seria isso. Vocês viram como o controlador 3 chegou bem antes. Não vem ao caso a gente reproduzir todas as outras experimentações, mas a ideia média é exatamente essa que vocês viram, tá? Então, eu espero não ter me alongado muito aqui, né, na conversa, mas eu achei que foi legal aproveitar essa oportunidade da simulação para compartilhar isso tudo aí com vocês. Tá? Então, vou parar aqui o compartilhamento de tela, tá? Eu acredito que é isso que eu tinha para mostrar. Legal, Jonathan. Obrigado pela apresentação. Vamos passar, então, para possíveis perguntas. Penguin Bolts, tem alguma pergunta para fazer? Não, Play, a gente não tem nenhuma pergunta. Tá falando mutado. Ah, não, tranquilo. Obrigado. Butchá, alguma pergunta? A princípio não, só elogiar a didática, ficou bem legal, com a comparação dos 3 vídeos e tudo mais. Pô, valeu aí, cara. Muito obrigado. Tranquilo. Artorg, alguma pergunta? Por aqui tá tranquilo. Só parabenizar também. Eu vou perguntar. Ô, Jonathan, você falou sobre a performance, né? Que esse método é um pouco mais pesado. Você acha que no robô lá, com o resto do sistema rodando junto, isso pode ser um problema? Ou vocês chegaram a fazer alguma quantificação, assim, de quanta CPU o negócio está usando? Exatamente isso aí foi o ponto que a gente deixou em aberto lá no nosso artigo, porque é o seguinte, a gente sabe que a terceira implementação ela é mais custosa. O problema é que a gente ainda não testou o quanto mais, né? Então, num primeiro momento, a gente percebeu o básico, né, que é um melhor desempenho, e aí agora a gente teria que botar isso aí numa plaquinha, né? Um computador menos potente, com menos memória aqui, que isso aí afeta de verdade, né? Aí a gente está esperando a pandemia acabar para poder botar no nosso robô legal lá, no nosso robô prático, né? Para ver isso aí acontecendo na prática mesmo. Ah, legal. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, cara. Robô Feio, alguma pergunta? Não, Plínio, tá tranquilo, só queria elogiar mesmo o trabalho aí, foi muito bom. Valeu, valeu. Legal, obrigado. Vai RT? Bem, então vamos passar para a próxima rodada. Tá aqui no chat, o Lázaro deu o feedback, tá, pessoal? Vamos passar para a próxima rodada. Na sequência seria Penguin Bolts, depois Butchá.
Quem realizará a apresentação pela Butchá? O Cris vai compartilhar a tela, eu vou falando por cima. Ah, beleza. Ok, pessoal, então, mesmo formato, tá bom? Começa o compartilhamento, eu dou start aqui na contagem. Tá bem. Enquanto isso, eu posso explicando a tarefa que a gente planejou, que é basicamente uma residência com 2 cômodos, e em cada cômodo tem uma mesa com um objeto em cima. E aí esse objeto ele tem que a Doris tem que se locomover até a primeira mesa, pegar o objeto e navegar até a outra mesa e posicionar o objeto. Agora o Cris vai compartilhar a tela para mostrar. Cris? Pronto. Ele vai colocar agora no ambiente. A nossa dificuldade nessa tarefa está sendo a questão para pegar o objeto, porque a gente fez alguns testes e quando o robô fica perpendicular ao objeto, ele consegue pegar normalmente. Mas quando ele tem alguma angulação diferente de 90 graus em relação ao objeto, a gente não está conseguindo calcular o movimento, a cinética do braço. Agora o Cris vai poder demonstrar. Não está conseguindo, Cris? Se puder dar um retorno. Agora ela está se movendo até a mesa. Para poder interagir com o objeto. Está um pouco travado, mas acho que dá para visualizar bem. Acho que não conseguiu por causa da posição. Ele vai dar um retorno agora no chat. Se puder escrever alguma coisa no chat, Cris. Isso, é o problema que a gente está tendo quando não está em perpendicular com o objeto. Que a gente fez alguns testes quando estava perpendicular, ele consegue calcular a cinética inversa, mas quando está em posições distintas ele não está conseguindo. Aí é basicamente isso. Só peço desculpa por não conseguir concluir.
Será que se vocês colocarem o robô para começar de frente para a mesa, ele não vai chegar num ângulo melhor? Isso, eu estava discutindo agora com o Chris que talvez se a gente deixar ele já na linha reta e só se movimentar até a mesa, talvez já seja uma solução que a gente pode tentar na próxima rodada. Legal, Jordão. Vamos abrir então para perguntas, pode ser? Pode? Tá, Artorg? Algum questionamento sobre a simulação? Eu acho que não, tá tranquilo. Legal. Robofê, alguma pergunta sobre a simulação? Não, na verdade, eu tenho uma sugestão de que talvez dê para, quando ele perceber que não vai conseguir pegar no ângulo que ele está, tentar se ajeitar em volta da mesa ali, até ele achar um ângulo que tenha sucesso. Talvez vocês consigam implementar isso e ficar de boa. Tá bem. A gente vai tentando. Valeu. Legal, obrigado. Bahia RT? Não, Plínio, tá tudo certo. Legal. Uteboats? Não, tá tudo tranquilo. Achei bem legal, bem interessante. Até o modelo do robô ali, né? Bem legal. Se puder aproximar ali, Cris, só para mostrar o modelo do robô. Penguin Bolts? Não, Plínio, nenhuma dúvida. Só parabenizar eles mesmo pelo desenvolvimento. Legal. Obrigado. Legal, equipe. Obrigado, viu? Capaz. Próxima equipe, Artorg. Pode parar de compartilhar, Cris. Valeu. Só esperar aqui, tá passando um caminhão de propaganda. Vou deixar o microfone fechado, mas eu já vou compartilhando a tela aqui. Canta junto aí a música, Felipe. Interior, né? Sabe como é que é? Passando um caminhão vendendo sofá aqui. Compartilhar aqui a tela. Vendendo sofá. Não sei quem compraria um sofá num caminhão. Vocês estão vendo a tela aí? Vendo. Chegando bem aqui. Tá, então a nossa tarefa vai ser similar a Serve the Breakfast, né, da Home mesmo. E a ideia é fazer bem mais próximo possível da prova. Eu vou executar ela aqui. Então, eu estou usando o Unity, tá, para simulação. Primeira parte do movimento aí o robô vai posicionar o braço numa posição que diminui um pouco a chance de colisão e ele vai chegar próximo da porta esperando para a gente abrir. Aí eu vou fornecer aqui um input do teclado, ele fica disparando um feixe ali, né, do LiDAR, e enquanto ele detecta que tem um objeto, ele não vai para o próximo ponto. Aí na medida que eu abro a porta, ele vai mudar aqui. Ele vai entrar na cozinha, né? A ideia, então, é passar... ele vai colocar primeiro o cereal, né, na tigela, nessa tigela aqui. Ele vai posicionar depois o cereal num ponto pré-determinado, nesse ponto azul aqui. Depois, ele vai colocar o leite e vai deixar num ponto pré-determinado também. Toda a parte da cinemática também a gente está fazendo usando o Move It. Ele recebe, no caso, os pontos, né, onde estão os objetos, e já calcula como que ele vai pegar. A gente tentou fazer um pouco de simulação de fluido, né, para simular o cereal e o leite, mas acabou dando um pouco de problema e a gente deixou para lá. Aqui ele vai despejar o cereal, espera um pouquinho, volta para a posição vertical, vai posicionar o cereal ali na bolinha azul. Ela é só um indicador, tá? Ela não tem colisão nem nada assim. Ele vai para a posição neutra para fazer a movimentação.
A navegação dele a gente não está usando, a gente está colocando as posições manualmente, tá? Então ele não tem, não faz desvio de obstáculos nem nada assim. Mas todo o resto a parte da cinemática e tal, ela é toda relativa. Então a gente pode mudar a posição dos objetos, né, até certo ponto também, porque se estiver muito longe ele não consegue chegar. Mas é tudo relativo. Também queria falar que ali no canto superior direito tem mais 2 câmeras, né, mostrando a visão do robô. Eu esqueci de tirar aqui a telinha do zoom, mas aqui é a tela é a visão aqui da câmera, né, posicionada no Kinetic, e aqui é a visão da câmera que está no Gripper. Aqui, como a garrafa de leite está na frente, não dá para ver nada, mas... A gente teve alguns problemas também porque esse tipo de Gripper aqui, o ponto forte dele é conseguir deformar, né, em torno do objeto, que ele é feito de um material relativamente maleável. Então a ideia é que ele se deforma em volta do objeto e daí ele consegue segurar bastante, assim, com bastante firmeza. E aí a gente teve um pouco de problema para simular esse comportamento, daí para alguns objetos ele tem mais dificuldade de segurar. E é isso, só ele coloca os 2 objetos e termina a execução. É bem curtinho. Bom, como tem tempo ainda, a gente programa essa tarefa através de um JSON, né? Então, esse JSON aqui, a gente consegue descrever a tarefa com, não diria primitivos, mas com ações menores. Então, ele tem uma trajetória, ele tem uma ação, que é setar a pose do robô. Aí ele pega a posição relativa do cereal com uma distância de 15 centímetros, depois ele se aproxima. A gente tem o controle do tipo de easing também, do movimento. Dependendo, por exemplo, aqui no REST, você tem o conceito de trajetórias e tasks. Então, você tem algumas trajetórias que são comuns à task. Pode mudar a velocidade, o tipo de easing, se você quer que ele faça um movimento mais, digamos, natural, assim, mais diferente do linear, né? Que ele faz um movimento constante e tal. Então, dá para especificar basicamente tudo só usando essas primitivas aí. E aí ele faz a leitura quando a gente passa para o programa desse arquivo e vai executando um em sequência do outro, até terminar aqui. Aí na próxima rodada a gente vai executar na ordem diferente. Ele colocou primeiro o cereal, depois o leite, depois ele vai colocar, na próxima execução ele vai colocar primeiro o leite e depois o cereal. Aí é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Vamos para a rodada. Eu estou usando a sequência, tá, pessoal? Das próximas equipes. Para quem não percebeu, tá? Eu vou passando a palavra para as próximas até colar de novo na lista, tá? É isso que eu estou fazendo. E passando a palavra para realmente as equipes, tem uma dúvida, tem sugestões, etc. Então, na sequência, RoboFei. Opa, Plínio, tudo pronto? Não, peraí. Eu estou fazendo a rodada de perguntas. Desculpa. Apresentação atual. Tá. Não, a gente não tem nenhuma pergunta, só parabenizar mesmo aí pela simulação, ficou muito boa. Ok, para IRT, perguntas? Não, nenhuma pergunta. O Tebots? Não, eu queria dar os parabéns aí, ficou bem legal. O Unity dá uma riqueza de detalhes bem legal. É um dos pontos fortes dele.
Legal. Penguin Boats? Nenhuma pergunta, só parabenizar a equipe que ficou muito bom mesmo. Butchá? O Chris tem uma dúvida, ele perguntou, deixa eu ver, ele mandou aqui no chat. Quais os atuadores que vocês usam no braço? Então, aqui a gente está... você disse que a gente usaria no braço real ou... Putz, eu acredito. Pode falar dos dois, se puder. Porque aqui no robô real... É que, assim, a gente teve um pouco de problema para exportar o modelo com formação de textura, aí eu coloquei essas cores sólidas aqui. Sim. Mas, deixa eu colocar aqui na cena, eu acho que dá para ver melhor. Mas ela tem... Deixa eu usar aqui. A gente usa motores de passo, tá? Aqui, Sim. só no gripper que a gente tem um servo, não sei se dá para ver muito bem. Deixa eu minimizar aqui. Que a gente usa um servo aqui em cima, tá? Para atuar o gripper, mas todo o resto aqui a gente usa um NEMA 17, se eu não me engano. Aqui também. Ela tem um sistema aqui de uma correia que faz o movimento do pulso. Essa junta aqui ela é atuada com esse motor de passo, que uma helicoidal dupla aqui, que vai girar todo esse eixo, né, para dar esse movimento. Aqui a gente tem, acho que é um NEMA 23, que faz a atuação aqui desse grau aqui, né, que faz esse movimento aqui do braço. E aí a quarta junta, na verdade a segunda, né, é essa daqui, que a gente tem uma caixinha de redução, mas também não sei se aqui é um NEMA 23 também, eu acho que ele só é daquele tamanho maior. Mas aí ele faz a atuação aqui nessa caixa de redução e ele mexe toda essa junta aqui azul para frente. E aqui dentro a gente tem outro stepper, não sei se dá para ver, não vai dar para ver. Mas ele tem dá para ver aqui a engrenagem. Sim. E ele faz a atuação aqui nesse último eixo, que seria o primeiro eixo aqui, tá? Isso daqui são os encoders que a gente usa. Sim. É meio difícil de ver porque eles estão da mesma cor, mas toda junta tem um também. E no Unity eu estou usando só hinge joint normal, igual aquelas que eu mostrei para quem viu o tutorial ontem. Não tem nada demais, é só uma junta de revolução com um controladorzinho PD aqui. Tá bem. Obrigadão. E Não sei parabéns se eu pelo respondi a trabalho. pergunta. Valeu. Respondeu sim. Legal, pessoal. Então, encerramos essa apresentação. Obrigado, Felipe. Nada, eu que agradeço. Oi, aqui é o Fagner. Posso fazer uma pergunta? Opa, pode sim. Quais os passos que faltam? Comparando com o robô real, surgiu agora essa pergunta que vocês começaram a falar de diferença do simulado para o real. O que é que falta para implementar no real? O que já está aí é só jogar no real e funciona? Ou falta algum passo? Precisa de mais alguma coisa no real? Algum tipo de calibração? No caso a gente ainda está montando, né, o braço no real, a gente está esperando algumas partes e a gente ainda está na fase, não na fase inicial, né, mas a gente ainda não terminou de montar, a gente ainda precisa fazer a parte do firmware para atuar, né, parte do firmware de ler o encoder e fazer a atuação dos steppers e tal, a gente ainda precisa fazer, que como a gente não está com acesso ao robô, tá meio que parado por enquanto. Mas eu acho que o maior trabalho agora seria nessa parte mesmo, de fazer a atuação aqui, né, com base no leitura dos encoders e tudo mais. No caso, o driver mesmo. Oi? No caso, o driver mesmo. Tá. Aí, no caso aqui, para fazer ele comunicar, a gente poderia usar só um controlador aquele de baixo nível, do próprio Movit mesmo.
fazer a comunicação aí com o robô real. Entendi. Respondeu a pergunta. Obrigado e parabéns. Obrigado. Ainda dá tempo de fazer uma pergunta? Que é o Davidson. Eu não estou controlando o tempo, eu não sei. Mas acho que... Dá tempo. Parabéns pela apresentação, Felipe. Uma dúvida, não sei se você pode falar, qual hardware vocês pretendem utilizar para fazer esse controle aí, essa leitura dos encoders e essa comunicação com o ROS? Então, a gente ainda está a gente ainda está desenvolvendo, na verdade foi um outro membro da equipe, né, o Gustavo, que desenvolveu a placa microcontroladora. Eu não tenho informação aqui agora de qual microcontrolador exatamente que ele vai usar, mas a ideia é a gente ter uma placa que vai se comunicar com o computador central aí do robô, via comunicação serial mesmo, e a parte do ROS vai ficar no computador em si. O microcontrolador só vai ter a comunicação ali do ângulo, né, da posição das juntas, e talvez fazer um controle de velocidade também. A gente ainda está decidindo como que vai fazer. Mas eu vou tentar ver aí na próxima etapa eu dou um retorno para você. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Legal, Felipe, muito obrigado, viu? Bem, passamos para a próxima equipe, RoboFei. Tudo pronto aqui. Deixa eu só... Já pode iniciar. Ok. Aqui, vamos lá. Bom, a task que a gente vai fazer é a receptionist. Eu vou pedir só que todos deixem o microfone mutado, porque a gente vai ter feedback de voz aqui, tá? A gente tentou fazer o mais parecido possível, mais fiel, né, ao real. Starting task. Going to reception. E aí eu vou responder ela aqui como se fosse as pessoas que estão entrando, né? A gente desenvolveu um plugin para as pessoas, para a gente poder tentar fazer o mais parecido possível com uma tarefa real. Então aqui a pessoa entra, a gente também tem esse plugin da porta totalmente desenvolvido aqui no RoboFei. O nosso robô reconhece a pessoa. Hi, my name is Hera. Welcome to the party. Please, what is your name? William. Aqui tem um log do que está acontecendo. You said your name is William, am I right? Yes. I am sorry to ask, but how old are you? 25. Please, what is your favorite drink? Water. Okay, William, follow me. Esse tempo que ela demora para falar é o serviço de reconhecimento enviando para o servidor e recebendo de volta
a mensagem. Aqui ela vai apresentar o William, no caso, para o John, que é o nosso host da festa. Ela vai apontar aqui para o William e depois vai apontar para o John. This is William. He is 25 years old and his favorite drink is water. William, this is John. His favorite drink is Coke. William, please sit in the armchair. No caso, essa tarefa ela tem um bônus que é colocar a pessoa mais velha sentada numa poltrona. Como nesse caso só tem uma pessoa agora, o William é a mais velha, então ele foi direto para a poltrona, né? Infelizmente a gente não conseguiu implementar ele de fato sentar no nosso plugin, mas a representação está aí. Agora vamos atender. A Task, ela recebe 2 pessoas originalmente, a gente colocou 3 para ficar mais dinâmico e a gente conseguir validar melhor o nosso algoritmo. Waiting for a new guest. Hi, my name is Hera. Welcome to the party. Please, what is your name? Hunter. You said your name is Hunter, am I right? Yes. I am sorry to ask, but how old are you? Eleven. Please, what is your favorite drink? Beer. Hunter, you are not 18 years old to drink beer. Choose another drink for today. Please, what is your favorite drink? Water. Okay, Hunter, follow me. No caso, a gente está dando os nomes e as bebidas, porque é a primeira vez que a gente está rodando para demonstrar o código, mas a ideia é que nas próximas rodadas vocês enviem um nome dentre os que possuem aí, para a gente poder brincar um pouco com o algoritmo, colocar algumas situações diferentes. Hi, John and William. Agora ela vai apresentar This is Hunter. He is 11 years old and his favorite drink is water. Vai apresentar o Hunter para os 2 que tem, o John e o William.
Hunter, this is John and William. Their favorite drinks are Coke and water. Hunter, please sit on the empty couch. Agora o Hunter, né? Ele é o mais novo, então ele vai sentar sozinho ali no sofá. Ela vai voltar para receber a terceira pessoa. Se ele fosse mais velho, no Going caso, to reception. ele sentaria na poltrona. Quantos anos que tinha o William? 25. Tá, obrigado. Já. Waiting for a new guest. Não sei. Foram os dois. Aqui tem o último convidado da festa. Hi, my name is Hera. Welcome to the party. Please, what is your name? Piper. You said your name is Piper, am I right? Yes. I am sorry to ask, but how old are you? 27. Please, what is your favorite drink? Beer. Okay, Piper, follow me. E agora ela vai levar o Piper, ou a Piper, para conhecer as outras 3 pessoas da festa, vai apresentar para os 3, dizer a bebida preferida dele, e como ele é mais velho do que o William, ele vai sentar no lugar do William. Hi, John, William, and Hunter. This is Piper. He is 27 years old and his favorite drink is beer. Piper, this is John, William, and Hunter. Their favorite drinks are Coke, water, and water. William, please sit on the empty couch. Agora ela pediu para o William sentar no outro sofá. E vai pedir para o Piper sentar na poltrona. Porque ele é o mais velho. Piper, seat in the armchair. You are older than William. Now that we are all comfortable, let's start the party. E assim acaba a nossa simulação. É isso. Ok, pessoal, obrigado. Passando a palavra. End task. Vai RP, questionamento.
Sem perguntas. Parabéns pela apresentação. Obrigado. O T-Boltz. Só queria saber, existe alguma diferenciação de uma pessoa para outra, tipo nas funções ou alguma coisa assim, ou não? A pessoa está dando um retorno aí bem ruim, tá? Acho que sou eu. Desculpa. Na verdade, o ideal, o que a tarefa pede, né, na competição, é que a gente identifique pelas características a pessoa mais velha dentre os convidados. Mas como a gente está fazendo na simulação, a gente está adaptando a tarefa, e no gazebo a gente não tem distinção entre as pessoas, a gente optou por perguntar a idade para saber. Mas a tarefa real, ela pede para que você identifique as características, o rosto. Legal, legal. Parabéns aí. Obrigado. Pinguim? Não temos uma pergunta, só agradecer o pessoal por ter mostrado e parabenizar, porque, pô, ficou muito, muito bom. Obrigado. Valeu. Butiá? Não, nenhuma pergunta, só parabenizar o pessoal mesmo, porque, pô, ficou muito bom mesmo. Bem completinho. Valeu. Valeu. Artorg? Eu não tenho nenhuma pergunta, só parabenizar mesmo. Não sei se o Guilherme Obrigado. tem alguma. Não, eu só ia falar parabéns também, que a gente sabe que não é fácil integrar um monte de coisa e para ver que é legal. Mesmo. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Ok, pessoal, passamos para a próxima equipe, Bahia RT. Bom dia. Eu sou Vanessa, né, integrante da equipe Bahia RT, e eu vou apresentar junto com Lázaro. Inicialmente iria ser só ele, mas ele está tendo um problema de áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Muito bem. Pronto. A nossa simulação ela está em desenvolvimimento, né? Então iremos fazer uma apresentação simples, que iremos demonstrar a navegação básica. Lázaro, você consegue compartilhar a tela para a galera, por favor? Sim. Estão conseguindo ver, gente? Sim. Nosso modelo ele é baseado no Turtlebot 3. Como nossa simulação ele ainda está em desenvolvimento, ainda não desenvolvemos o modelo RDF. Então, a gente irá demonstrar a navegação básica nesse ambiente, que está previamente mapeado, e Lázaro irá dar 7 pontos no mapa 2D do RVIS, e ele chegará até esse ponto no ambiente. Ele também irá publicar o tópico, né, para que abra as portas. Vocês estão conseguindo ver o modelo do robô? Estamos sim. Ele chegou até o ponto indicado no mapa. Ele agora vai dar um Rostop Pub para abrir a porta. E agora vai passar um 7 pontos para ele ir para outra sala. Então, a ideia é basicamente essa. Como eu disse inicialmente, a gente está desenvolvendo essa nossa parte de simulação. Então,
Se tem alguma pergunta. Vamos lá. O T-Bolt, uma pergunta? Não, queria parabenizar aí pelo trabalho na simulação, bem legal. Obrigada. Pinguim? Nenhuma pergunta, Plínio, só parabenizar o pessoal e falar que a gente sabe o quanto é complicado começar com isso aí, então é um bom trabalho. Sim, obrigada. Butiá? A mesma questão do Cris também, que parabenizar a equipe, porque a gente sabe que a entrada para a simulação é um pouco complicada, então qualquer avanço que tiver já está no caminho certo. Obrigada. Borg? Só parabenizar também. E é bem complicado fazer qualquer coisa mesmo em simulação. Parabéns. Robô feio? Nenhuma pergunta, só compartilhamos das mesmas opiniões. Parabéns. Obrigada. Legal. Vanessa, obrigado pela apresentação. Parabéns aí para a equipe. Aí, isso, legal. Pessoal, finalizamos a primeira rodada. E o que a gente precisa fazer agora, né? Na verdade, eu preciso dar um intervalo para reunir os OCs, a gente analisar os arquivos. Então, vocês tinham um limite de envio dos formulários até as 9 horas, com o descritivo da prova. Evidentemente, a gente não abriu essas informações antes, né? Não solicitou isso para as equipes antes, porque é uma competição, né? E beleza, para manter todo esse processo. E nós vamos olhar o material que vocês submeteram à primeira rodada para a gente poder retornar. Porém, tem uma informação que é importante, que agora sim, né, ontem vocês levantaram essa questão, eu não podia assumir qualquer premissa, porque eu precisaria ter aí detalhes da apresentação de cada um, para saber a questão das outras rodadas, né, se ela é necessária, se ela não é, etc. Então, vocês levantaram essa questão, vocês viram a diversidade aí das apresentações, então dá para a gente agora debater isso, tá? Vou passar pelas equipes fazendo a pergunta que é a seguinte, né? Na segunda rodada, há alguma variável adicional, algo que pode complementar, né, a apresentação da equipe, tá? Aí a equipe diz, olha, não há, tem alguma coisa tal, e a gente já faz esse alinhamento e damos intervalo para a gente poder aqui se reunir e voltar com vocês, tá? Vamos lá. O T-Bolts. Não, é tranquilo, era só isso que a gente tinha mesmo. Legal. Butiá. Butiá? Butiá. Isso. Em relação à opinião sobre ter uma segunda rodada? Se vocês, numa segunda rodada, gostariam de usar para demonstrar alguma coisa diferenciada ou complementar depois de ver a apresentação. Sim, a única questão mesmo que a gente estava testando agora é se ele conseguiria pegar com o robô reto. E aí Legal. O Cris me retornou que conseguiu pegar, mas ele largou em seguida. Aí não sei se vale a pena mostrar ou não. Então, vocês vão... Olha, nós vamos sair para uma reunião. Vocês poderiam continuar tentando e apresentar, né? Mesmo que ele deixe o objeto, né? Pode ser. Pode ser uma tentativa. Porque, assim, é um dos motivos aqui da minha pergunta, é que eu percebo que vocês... É um exemplo que faz sentido uma segunda rodada. Sim, no nosso caso, sim. Mas alguns casos pode ser que não. Tá bom, tá bom. Artorg? A gente só mostraria
ele pegando outro objeto ou pegando objeto de uma posição um pouco diferente. Talvez mostrar um pouco mais da cena e discutir um pouco mais como que a gente fez as coisas. Legal, excelente, Felipe. Robô feio? A gente queria demonstrar usando o nome das pessoas e objetos, tudo aleatório, né? A gente queria a interação para rodar aqui na tarefa, e não a gente escolher as respostas. A gente queria mais uma tentativa para isso. Tá bom. ByRT? No nosso caso, não. Ok, pessoal. Então, e agora para os que sim, tá? Butchar, Torg, Robô feio, é muito difícil a gente falar se assim, a terceira rodada faz sentido ou não. Ou só vamos saber depois da segunda. Butchar, o que vocês acham? Uma terceira rodada eu já não sei. Tá. Não tenho ideia. Isso, né? Tá bom. Felipe, sua opinião? Torg? Terceira eu já também não sei. Talvez se ficar se a gente perceber que tenha ficado faltando alguma coisa, mas... Tá bom. Tá bom. Robô feio? Eu acho que a gente quer mostrar só a autonomia do código, né? Eu acho que uma terceira rodada não tem tanta necessidade assim, não. Não, legal, pessoal. Essas são as informações que a gente precisa para conversar. O que eu vou pedir para vocês, então, agora são 10 horas e 12 minutos. Há uma previsão, então, da gente retornar até 10h30. Você acha, Fagner, que dá para a gente conversar um pouco sobre a prova tal, e voltar para a segunda rodada? Tá. Pessoal, se rolar algum atraso aqui no retorno, tá bom. Se rolar algum atraso aí no retorno, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat e também no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, a gente já retorna. Um bom intervalo para todos aí. Estão vendo a tela aí, né? Isso. Estamos. Tá. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente agora. Vai alterar a ordem que vai pegar os objetos. E vou alterar a posição também depois que a simulação já estiver rodando, para vocês verem que ele pega relativo. Que apesar de que na prova a posição é pré-determinada, o juiz imagino que o juiz possa mudar lá na hora, né? Então, mostrar que ela funciona aqui também. Se eu mudar aqui, então, colocar o serial um pouquinho para o lado aqui, trocar a posição deles, e o leite eu vou colocar um pouquinho para o lado. A gente teve um pouco de problema, depois eu mostro a imagem, de achar um balanço da força que o gripper precisava fechar. Porque como o nosso gripper aí na simulação ele é rígido, se ele fechasse com muita força, ele acabava escapando. Então, a gente teve que mudar algumas propriedades físicas aqui dos objetos, aumentar um pouco o atrito, esse tipo de coisa assim. Deixa eu dar um... Então, é tudo as posições, né? Ele pega direto da simulação, mas o restante das coisas a gente faz tudo relativo. Então, assim, tem basicamente 2 jeitos de você fazer esse tipo de tarefa, né? Ou você faz uma leitura do ambiente 3D, joga isso no solver e deixa ele fazer planejamento de rota sem haver colisão, evitando colisão, ou você faz meio que como que a gente fez aqui, que a gente tem waypoints, né? Então, por exemplo, aqui quando ele for pegar o objeto, ele vai tentar levantar um pouco o objeto para evitar que ele tenha ali o atrito com a mesa
senão ele pode sair um pouco, modificar um pouco a posição dele. Isso é uma dificuldade que a gente teve também no desenvolvimento, como achar aí, lá ele dá uma levantada, leva até uma posição neutra, então são todos waypoints. Ele vai pegar a posição relativa, vai subir acho que 5 centímetros, vai vir para a posição, essa posição que ele está agora, que é a posição de movimentação. Aí ele vai se posicionar reto aqui com a mesa e ele vai colocar, né, ele pega a posição da tigela, ele calcula uma posição relativa da onde ele tem que fazer ele tem que virar ali para derramar o cereal. Ele vai colocar na posição neutra, posição em pé. Ele vai para o primeiro waypoint, que é uma posição mais em cima, e ele vai colocar na posição alvo, que é onde tem essa bolinha azul aqui. Ele vai sair, ele vai abaixar um pouco, vai recuar, acho que 15 centímetros e vai para a posição neutra novamente. Então, ele é robusto. Claro que se a gente colocar o objeto num lugar que ele não consegue alcançar, ele não vai conseguir pegar, mas na zona aqui, na workspace do braço, ele consegue pegar os objetos. Aí, só como a gente tem tempinho, só vou mostrar como que é o gripper, né, o gripper real. Então, a ideia é que ele deforme, né, esse fin ray gripper, ele vai deformar em volta do objeto e daí ele vai conseguir segurar o objeto bem mais firme. Então, isso foi um dos desafios para a gente aí, como que a gente balanceava a força aí do gripper para ele não mandar o negócio para longe. Talvez no futuro a gente tente implementar alguma coisa com juntas aqui para fazer essa deformação, mas por enquanto ele está daquele jeito mesmo. E outra dificuldade foi a gente pensar como que a trajetória é feita, né? Como que ele vai pegar o objeto, como que ele vai começar, né, a abordagem lá do objeto, como ele vai começar a movimentação de pegar o objeto, se ele vai vir de baixo, de cima, tem todo um processo, né, que precisa ser feito. Não é uma tarefa muito simples. Aí eu acabei mandando no chat o controlador que a gente usa, o microcontrolador, né, que a gente usa. Mas é esse PIC32, aqui é o esquemático da placa de controle, tá? Esse controlador aqui. Aí, realmente a gente usa, são 3 NEMA 17 e 2 NEMA 23 mesmo, que tinham perguntado. E o gripper a gente usa um servo mesmo para atuar. Acho que no mais é isso. Fazer um tour aqui também da cena. A gente construiu a cena, a gente pegou os assets já prontos, tá? Mas, inclusive, a geladeira está aberta aqui, não tem nada dentro, mas... toda a cena aqui foi a gente que montou as panelas, tem um balcão aqui, tem até alguns outros objetos que a gente não chegou a interagir. Acho que no mais é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Legal, Felipe, obrigado. Fazendo a mesma pergunta, vocês classificaram como Serve the Breakfast a identificação da tarefa de acordo com o livro de regras. Você sabe me dizer que versão do livro de regras vocês usaram? Que ano, pelo menos? A gente usou do ano passado, essa daqui. Tá. O 2019. Que eu acho que desse ano não tinha, parece. Cheguei a ver lá no repositório, ele estava um pouco diferente. Ok, legal. Vamos para perguntas. Robofê. Eu tenho algumas perguntas. Eu estou com um pouco de dificuldade, na verdade, de compreender o que de fato é autônomo e o que não
nessa tarefa. Ele está navegando autonomamente, na hora que você dá o comando de abrir a porta, ele está reconhecendo que a porta está abrindo e entrando, ou, na verdade, o comando de abrir a porta também dispara um start para ele ir direto até o ponto, sabe? Essa é a minha dúvida, na verdade. Não, perfeito. No caso, o comando, ele tem a gente tem um LiDAR aqui na frente, a gente simula a leitura do sensor, né? Então, a gente está fazendo a navegação a ponto fixo, né? Então, a gente tem o ponto inicial, ele tem um waypoint aqui, e daí ele vai para os pontos fixos aqui e aqui, tá? Ele faz uma leitura da distância, no caso, ele começa a tarefa, e se um objeto está a menos de 1 metro, eu acho, ele para, né? Ele sabe que primeiro ponto que ele vai atravessar a porta. Então, se ele detecta um objeto a menos de 1 metro, ele para e espera esse objeto sair. Aí, depois que eu abro a porta, ele faz a leitura da distância e aí ele continua a movimentação. Então, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Então, assim, se você jogar um objeto ali no meio, né, desse percurso que ele faz, se ele detectar esse objeto, ele vai parar ou ele vai desviar, por exemplo? Não, depois que ele não faz a navegação dele é ponto fixo, ele não tem ele não desvia de obstáculo, ele só desvia do primeiro obstáculo aqui, que é a porta. Tá, entendi. Obrigado. Ele pressupõe que ele vai encontrar a porta já. E como que ele reconhece? Da tarefa. Como que ele reconhece esse objeto que está em cima do balcão? Ele tem, de fato, um reconhecimento de estar vendo o objeto e calculando essa trajetória? Ou, por exemplo, o teu mundo está retornando para ele as coordenadas do objeto e, dessa forma, ele calcula a trajetória? Isso, no caso, é a segunda opção. A tarefa em si, ela não envolve detectar o objeto, tá? Os objetos já estão em localizações pré-definidas. Então, a única coisa que a gente faz é recebe a posição desse objeto e daí a gente calcula como que vai pegar ele. Mas ele não reconhece, por exemplo, com visão aonde o objeto está. Tudo bem, então. Perfeito. Obrigado, viu? Nada. Próxima equipe, vai RT. Não. Só para avisar mesmo, muito interessante. Pokébolts. Achei bem legal, queria dar os parabéns aí para a equipe. Obrigado. Pinguim? Então, eu tenho uma dúvida, mas com relação a gente não tem um gripper, a gente não tem um braço no nosso robô. Então eu não tenho noção de o braço desse. Mas eu imagino que... Aí a minha pergunta é, no robô de vocês real, um braço desse posicionado desse jeito não tende a desequilibrar um pouco o robô ou algo do gênero? Então, esse braço aqui, ele parece que ele é muito pesado, mas eu acho que ele tem em torno de 4 quilos, juntando tudo aí. E a maior parte do centro de massa dele ele tá mais para trás possível, tá? Foram decisões de projeto, por exemplo, colocar os motores, os 2 motores dessa junta aqui, da junta que faz esse movimento, eles estão mais para trás, então a gente tenta deixar o centro de massa mais próximo da base do robô possível. E a gente já chegou a testar, na realidade, né? A gente tem a parte mecânica já concluída e ele ficou bem estável. A gente achou que talvez teria que colocar mais uma roda aqui para melhorar a estabilidade, mas não precisou não. Ele ficou bem estável, né? Tá bem, era só isso. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Butchá. É uma dúvida quanto à questão do gripper. Qual é o material do gripper? Não sei se tu comentou. Não, a gente, no robô real, a gente usa a TPU, né? A gente imprimiu
Gripper, deixa eu ver se eu tenho... Acho que tem foto dele aqui. A gente imprimiu usando o material flexível, que é o TPU, aqui. E ele consegue, a gente colocou uma borrachinha aqui para aumentar um pouco para ele segurar um pouco melhor. A gente imprime usando esse material flexível aqui. Sim. E aí ele deforma daquele jeito, desse jeito. Não exatamente igual, mas a ideia é que ele deforme dessa maneira. Aqui é a vista como que ele é atuado no servo. E com relação a ele pegou um objeto, ele soltou o objeto, vai voltar para o estado inicial, a estrutura do gripper, ou fica no mesmo estado? Não, ele é elástico, ele volta para o estado inicial. Ele deforma, tá. mas depois ele volta. Entendi. É só isso mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Legal, pessoal, obrigado. Agora a próxima equipe apresentar. Somos nós? Beleza. Tá, pessoal, eu vou enviar aqui no chat algumas opções de nomes e de bebidas. Eu peço que vocês façam algumas combinaçõezinhas que tenha um nome, uma bebida e uma idade, que daí a gente vai falar para o nosso robô para fazer... são 3 combinações que a gente precisa. Eu mandei aí já, e aí a gente está acompanhando aqui no outro monitor. O importante é deixar mudo, né? É isso? É importante que deixem mudo o microfone para não atrapalhar o nosso reconhecimento de voz só. Verdade também. Aí já mandaram, já dá para começar. Deixa eu executar aqui. Starting task. Going to reception. Waiting for a new guest. Hi, my name is Hera. Welcome to the party. Please, what is your name? Christian. You said your name is Christian, am I right? Yes. Quantos anos? 23. I am sorry to ask, but how old are you? 23. Please, what is your favorite drink? Orange juice. Então aí mandei a primeira pessoa que o Christopher mandou, né? Agora ela vai guiar a pessoa até Christian, follow me. o John para apresentar ele.
Hi, John. This is Christian. He is 23 years old and his favorite drink is orange juice. Christian, this is John. His favorite drink is Coke. Christian, please seat in the armchair. Going to reception. Waiting for a new guest. Hi, my name is Hera. Welcome to the party. Please, what is your name? Robert. You said your name is Robert, am I right? Yes. I am sorry to ask, but how old are you? 37. Please, what is your favorite drink? Lemonade. Nesse caso, ele é mais velho do que o primeiro, que foi o Christian, né? Hi, John and Christian. This is Robert. He is 37 years old and his favorite drink is lemonade. Robert, this is John and Christian. Their favorite drinks are Coke and orange juice. Agora ela vai pedir para o Christian trocar de lugar. Christian, please sit on the couch next to John.
Robert's seat in the armchair. You are older than Christian. Going to reception. Agora a última pessoa. Hunter. Waiting for a new guest. Abriu ali a porta, entrou o Hunter. Quer dizer, ele ainda não chama Hunter. Hi, my name is Hera. Welcome to the party. Please, what is your name? Hunter. You said your name is Hunter, am I right? Yes. I am sorry to ask, but how old are you? 17. Please, what is your favorite drink? Soda. E agora ele vai mandar o Hunter, que é mais novo que os outros dois, então ninguém vai precisar trocar de lugar. Okay, Hunter, follow me. Ela vai apresentar ele para os três. Hi, John, Christian, and Robert. This is Hunter. He is 17 years old and his favorite drink is soda. Hunter, this is John, Christian, and Robert. Their favorite drinks are Coke, orange juice, and lemonade. Hunter, please sit on the empty couch. E agora o Hunter vai direto lá pro sofazinho dele. E é isso. Até se... Now that we are all comfortable, let's start the party. End task. Acho que estamos abertos aí para qualquer dúvida. Ok, obrigado. Passando agora a palavra, na sequência, Bahia RT. Não. Só parabenizar mesmo aí. Foi muito legal ver uma tarefa complexa dessa funcionando tudo direitinho. Obrigado. Parabéns aí. O T-Boltz. Muito legal, queria dar os parabéns aí para a equipe pelo trabalho. Deve ter dado um trabalhão fazer isso aí, né? Deu bastante. Com certeza. Valeu. Obrigado. Penguin Boltz. Não é tanto uma dúvida é mais uma... Só por curiosidade mesmo. É mais fácil mandar o pessoal fazer um Michael Jackson aí do que eles caminharem direitinho e depois virarem na... Cara, muito mais, na verdade. O plugin foi a RoboFake que desenvolveu, né? Então ainda não está 100%.
Então, para fazer os comandos é bem complexo, assim, então foi mais fácil um mohawk Não, fazer só, ele de novo. só isso aí mesmo. Valeu, gurizada. Foi muito bom mesmo. Valeu, obrigado. O Thiago? Não, só elogiar o pessoal, porque é um trabalho bem completo. Tudo interação com humanos, toda a parte de perguntas, tudo bem integrado, tudo show. Muito, muito legal. Parabéns, pessoal. Valeu. Arthur? Primeiro, só parabenizar a equipe, porque ficou bem da hora, bem difícil integrar, né? Várias coisas assim, tá tudo funcionando bem certinho. Aí eu só queria fazer uma pergunta. Vocês estão usando a versão de 2019 da tarefa? A versão de 2019, com os bônus. Ah, tá. Não, porque acho que vocês comentaram que ele tinha que detectar a idade da pessoa, mas não fala nada. Teoricamente, não vejo porque não poderia perguntar, igual vocês estão fazendo. Sabe? É um dos bônus da tarefa, na verdade. De fato, ele não fala como realiza essa detecção, eu acho. Mas não. a gente entendeu como que fosse detectar de fato por características e já interpretar para remanejar as pessoas, né? E aí a gente fez pelas perguntas. Item 2 dos bônus. O item 2 dos bônus é sentar a pessoa mais velha num sofá. Você está certo, na verdade. Aham. Não, era só isso mesmo. Legal, obrigado, Felipe. Inclusive, já pegando o gancho, pessoal, do que o Felipe perguntou, eu não sei a opinião de vocês, a gente pode até conversar em alguma reunião de liga ou até no Welcome Drinks. Acho bem complexo, né? A gente conseguir, na RoboCup ou até na CBR, continuar com essas questões de identificação de gênero, né? Eu não sei se concordam comigo, mas eu acho bizarro a gente fazer esse tipo de coisa nas nossas provas. Eu sei que a gente combinou, porque no virtual a gente estava com medo de não ter tantas características para poder fazer a prova, sei disso, né? E aí entra nesse debate, alguma coisa que eu estou refletindo já há tempos, né? Se faz sentido um robô no futuro, ele julgar a idade da pessoa, né? Eu acho que existem outros aspectos que ele pode julgar sem uma classificação aberta, né? Mas a idade, assim, ó, esse cara é velho, esse cara é novo, eu acho que entra daqui a alguns anos, quando a gente resolver no nosso planeta a questão de identificação de gênero, a gente também poderia resolver essa questão de idade, né? Porque Ô, Plínio, está segmentando. Você não está querendo ser julgado, é isso? É só eu raspar a cabeça. Quero ouvir o robô vir aí meu cabelo branco. Legal, mas a gente continua a conversa depois. Eu gostei do que o Felipe falou, porque é interpretação. E eles estão deixando lá no texto aberto, porque ocorre esse exercício natural de evolução das regras. Mas deixamos para outro momento. Pessoal, olha, finalizamos então a segunda rodada. Como combinado, eu teria que fazer uma pergunta para vocês agora, que não todas as equipes concordam em não usar a terceira rodada? Sim, pra gente, pelo menos, estamos tranquilos. Concordo. Sim, tranquilo. Tá bom.